Falamos agora da superação da violência contra a mulher. É uma série muito especial que a gente está apresentando aqui. Acompanhe. Durante muito tempo, ela acreditou que precisava continuar naquela relação e recuperar o seu casamento. E enquanto isso, a violência acontecia. E nem sempre ela vinha acompanhada de gritos ou palavras agressivas. Muitas vezes, ela se esconde em atitudes, no tratamento de silêncio, no medo e na sensação de impotência. Até que um dia, aconteceu uma agressão física e mudou tudo. Para preservar a segurança da nossa entrevistada, a identidade e a imagem dela serão mantidas em sigilo. Mas a história dela pode ajudar outras mulheres a reconhecerem a violência e entenderem que existe sim uma saída. A nossa entrevistada passou por vários tipos de violência, mas quando chegou na violência física, ela decidiu denunciar. Foi no momento que ele me deu um tapa no rosto. Esse foi impactante. Esse foi como se ele tivesse me quebrado inteira, por dentro. Eu disse assim, eu não acreditei no que ele fez. Não acreditei. Até porque a situação já tinha se acalmado, porém ele foi muito traiçoeiro comigo. Ele me pegou no momento em que eu estava distraída. Ele veio e me deu um chute por detrás para me derrubar. Eu não senti, porque a adrenalina estava mil, né? E quando eu levantei meu rosto, assim, já estava tudo certo. Ele já estava no outro canto, porque até então nós estávamos se separando. No sentido, ele vinha para cima de mim e eu fazia assim. Eu conseguia contornar a situação, né? E ele não conseguia. O que ele fez no primeiro instante, ele pegou uma bolsa minha e começou a bater em mim, na minha perna. Mas aí, no momento em que eu disse assim, para mim, dentro de mim, que eu tive coragem, foi esse. Falei, não. Aí agora bastou. E no momento que tive o momento da agressão, eu acionei a polícia militar. A polícia militar, muito imediato, veio e socorreu. Os policiais vieram na minha casa, meus 2 filhos viram a situação. E no momento que o policial chegou na minha casa, eu já desci antes, porém, quando o policial acionou ele disse, não, foi só uma briguinha, foi tranquilo, não foi nada demais. Só que eu, nesse momento, eu já estava lá embaixo com os meus 2 filhos. E já havia passado ao policial o que tinha ocorrido de fato. Nesse meio tempo que o policial subiu, ele entrou no quarto e ele pegou um cinto e ele se arranhou para dizer que eu tinha agredido ele no momento da situação. Através dessa situação, eu passei, claro, fiz a ocorrência, fiz o BO, já fui direcionada para a casa da mulher, né, dentro do CRAS, e ali já tive uma psicóloga, já tive assistente social, já tive uma cobertura excelente do projeto da Casa da Mulher, com a mulher, realmente elas acolhendo essas mulheres. Mas denunciar não significa que todos os problemas terminam imediatamente. Depois da prisão, veio o medo de que a raiva dele fosse ainda maior. Enquanto tentava se proteger, ela também precisou enfrentar o sentimento que muitas mulheres conhecem, mas nem sempre conseguem explicar. Mediante o que aconteceu comigo, ele ficou lá 3 dias, depois retornou para casa. Para a mesma casa que vocês moravam? Para a mesma casa que eu morava. Porém, eu já, mediante a agressão, eu falei, não, agora chega. Agora chega para mim. Aí já entrei com um advogado, já entrei com a separação, com o divórcio. Porque aí eu disse assim, olhei para mim. Porque foi 25 anos da minha vida tentando salvar ele, resgatar ele, ajudar ele, olhando pelo lado amoroso, pelo lado esposa, pelo lado mãe dos filhos, pelo lado do casamento, que eu não queria que meus filhos estivessem sem o pai.
Mas eu digo a vocês, mulheres, às vezes é mais viável a gente estar sem eles do que com eles. Nem sempre a violência, ela vem acompanhada de gritos. Muitas vezes ela está ali, na falta, no silêncio de quem pune, de quem controla e de quem faz o outro se sentir ainda menor. A nossa entrevistada, por muito tempo, acreditou que ela precisava suportar tudo aquilo para conseguir reconstruir o seu relacionamento. Mas nenhuma mulher deveria permitir abrir mão da sua paz, da sua dignidade, dos seus sonhos para conseguir estar ao lado de uma outra pessoa. Foi quando ela começou a perceber isso que a vida dela mudou. Ele nunca me proibiu de eu fazer nada. Porém, essa violência psicológica era a qual ele fazia uso da situação e eu dizia, não, mas isso não está certo, eu contra mim mesma. Isso não está certo, isso não está dentro dos meus princípios. Como eu faço para fazer ser diferente? E eu não conseguia. A questão psicológica que eu posso citar para você é o medo. O medo que eu tinha. Medo de fazer alguma coisa e ele ter... Porque o meu caso era ao contrário. Tem homem que usa e fica violento. O meu não. O meu caso ele usava e ficava quietão. Na dele. Ele se isolava desse mundo real aqui. Porque tinha problemas para resolver suas situações que queria que seja resolvido. Então era onde ele se refugiava na droga. E quando eu digo a mulher, ela é frágil. Né? Diz que um homem não se bate numa mulher, se dá flores a ela. A mulher é romântica, a mulher é dedicada, a mulher tem sonhos, assim como o homem também tem. Porém, digo para as mulheres, acreditem no que está dentro de você, no seu potencial, no seu sonho. A história dela não termina na denúncia. A denúncia foi o começo de uma caminhada difícil, marcada por medo, dúvidas e lembranças que ainda fazem parte da vida. Mas também foi o primeiro passo para recuperar algo que a violência havia tirado, a possibilidade de escolher o próprio caminho. Temos saída sim, temos recursos sim. Temos a Casa da Mulher, temos a Polícia Militar que podemos recorrer, eles vêm prontamente, eles nos salvam, eles nos ajudam, eles nos protegem e direcionam tudo a uma situação depois, né? Que direciona para essa psicóloga, para essa assistente social, para essa Casa da Acolhida, da Casa da Mulher Parmanguara, que nós temos aqui em Paranaguá. E lá eu fui muito bem assistida. No primeiro momento a gente reluta porque a gente não quer mexer numa ferida, a gente não quer descascar essa ferida. Mas a partir do momento que a gente se permite ser curada, a gente é curada. Porque a gente permite com que as pessoas venham e estendam a mão para a gente e venham nos ajudar, e venham nos resgatar como mulher, como pessoas. Porque ninguém tem direito de tirar a tua liberdade de ir e vir. Nem marido, nem filho, nem parentesco nenhum. Por quê? Porque você tem tuas ideias, você tem teus sonhos. Hoje, ela ainda carrega as marcas do que viveu, mas também carrega os próprios sonhos, o trabalho, os filhos e a certeza de que não precisa mais aceitar ser diminuída para continuar vivendo. Estou feliz, estou bem, né? Estou bem, graças a Deus, eu e meus 2 filhos. É fácil? Não é, né? Também Deus me deu outras estratégias. Falei, o que mais eu preciso fazer para ter uma renda? E fui conversando com Deus. Deus, me ajuda aí que tá apertado, tá estreito, negócio. Que nem o meu caso. Eu já trabalho fora. E eu disse, eu preciso de mais uma renda, né? E aí veio essa agora de eu confeccionar bolo de pote. Mas eu não sei, eu também não sabia fazer. Aí o que eu fiz? Eu fui na internet, no YouTube e fui olhando. E hoje eu tenho essa outra renda. Então assim, aonde nós queremos chegar, né? Esse comentário que
existe saída. A gente consegue alimentar a nossa casa, pagar uma água, uma luz, tendo outras estratégias. Em casos de violência doméstica, as denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, pela Patrulha Maria da Penha de Paranaguá, no 181 ou 41 3721 1847 e em situações de emergência pelo 190. Você não está sozinha. Olha, um depoimento mais importante do que o outro, essa série aí é muito importante para as mulheres entenderem que tem que dar um basta, né? Tem que... Muitas vezes, eu sei que é difícil, o que essa senhora falou ali é uma pura realidade. E nós falamos aqui no começo do programa, às vezes o canalha bate na mulher, aí é detido, não preso, ele é detido, porque ele é conduzido para a delegacia, fica detido 2, 3 dias e volta para onde? Ele volta lá para o ambiente, ele volta lá para a casa dele, né? E a mulher se sente perdida. E tem uma outra coisa também que muitos agressores, eles não permitem que a mulher trabalhe fora, né? Que é uma forma dele se colocar de todas as maneiras como provedor e a mulher acaba se vendo nas mãos desse canalha. Quantos canalhas estão me assistindo nesse momento, né? Quantos covardes estão me assistindo nesse momento que batem na mulher? Por isso que é importante a rede de apoio, quando a mulher tem que voltar para casa. E eu lamento profundamente, olha, qualquer tipo de agressão é inaceitável, qualquer tipo. Mas um tapa no rosto, como ela falou, ninguém merece. Sabe, tapa no rosto é uma coisa que é completamente descabida. Eu levei um tapa no rosto quando eu tinha 12 anos, do irmão de um amigo meu, por conta de um jogo de camisa, que eu não tinha nada a ver. Ele tinha uns 22 anos de idade, eu tinha uns 12. Ele me deu um tapa na cara, mas um tapaço, eu nunca esqueci. O tempo passou e eu cresci. Um dia, eu desembarquei de um ônibus na Vila São Jorge, lá na Praça Rui Barbosa, em Curitiba, e quem eu vejo na minha frente? Esse cara. E eu grudei a mão na cara dele. Não devia ter feito isso. Ele me olhou, que é isso, tchê? Ele sempre falava tchê. Falei, eu estou devolvendo o que você me deu há 10 anos atrás. Mas não é o certo. Mas um tapa no rosto, não faça isso. Nem você, mãe, nem você, pai, nunca faça isso com o teu filho, com a tua filha. Não, tapa no rosto não. Dá um tapa na bundinha, se for o caso, né? Uma coisa... Mas converse sempre, em primeiro lugar. Conversa, ela é muito importante. E a gente torce que muitas mulheres façam o que essa senhora fez, né? Tem que botar um ponto final, porque depois da violência física, do tapa, do soco, do chute, a gente sabe o que é que vem, né?